Amém? Então venha estar conosco. Hoje nós vamos estar compartilhando de uma palavra. E essa palavra Deus já tinha colocado no meu coração desde semana passada. Que era um pouco que continuidade do que eu estava ministrando na semana passada sobre construção da nossa vida. E hoje nós estamos iniciando aqui na Igreja Apostólica Efrata o Projetando 2022, Projeto de Vida para 2022. E o que eu vou dizer é sinceridade, não é grosseria. Quando nós iniciamos a Efrata, muitas vezes fazendo o projeto de vida, existiam pessoas que a gente fica chateado. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não acredito que uma arquinha, por exemplo, pequena assim, que nem a gente já deu para as pessoas, ela pode fazer alguma coisa pela sua vida. Não acredito. Mas quando nós fazemos aqui uma campanha, né? O pessoal conhece como campanha, ou a gente gosta mais de tema mensal. A gente coloca um tema, as pessoas participam, mas tem gente que participa como que empurrado na multidão. Não acredita muito naquilo. Porque eu confesso que eu fiquei triste uma vez, que nós fizemos uma campanha de Deus na minha casa, e nós trouxemos em cima da palavra de Obed-Edom. E o que ele recebeu na casa dele para que ele vivesse um milagre? A arca. E aí eu fui lá, comprei as arcas, a gente orou, e profetizou, e abençoou, ministrou. E eu sei quem foi a pessoa que fez isso. E a gente colocou pedido, a pessoa pegou e fez no último dia, rabiscou e jogou lá no meio. E eu percebi. Eu tenho cara de tonto, jeitão de andar, mas eu não sou tonto. E o pior é que uma vez eu fui fazer uma visita na casa da pessoa e eu encontrei aquela arquinha toda quebrada, jogada no meio de brinquedo de criança. Eu falei, puxa vida, né? A gente volta para casa triste, né? Que você fala assim, vale a pena, tem gente que está fazendo e nem acredita, Senhor. Às vezes nós, pessoas que subiram no monte comigo, sabem que nós somos no monte com pouquíssimos projetos de vida diante de uma igreja que nós temos, o tamanho da igreja que nós temos aqui. Aí dá uma tristeza no coração, porque não é porque a gente investe dinheiro, a gente nunca fez nada de qualquer jeito na Efrata, mas é porque a gente acredita no que a gente está fazendo. A gente acredita. Estava falando com a minha esposa essa semana, ela falou assim, só faltou um projeto, uma coisa no meu projeto de vida aparecendo em 2021, mas esse até Jesus tem que fazer jejum. Né? Eu dei risada dela. E assim eu falei, vamos dar esse testemunho, entendeu? A gente acredita naquilo que a gente faz. Mas aí às vezes a gente vê pessoas que não acreditam. Aí um dia, muito tempo atrás, eu fiquei triste com isso, porque a gente sobe no monte, a gente jejua. Essa semana vocês, membros da igreja, viram que eu postei lá, convidei vocês a jejuarem. Teve gente que jejuou, teve gente que não. Importa, problema de cada um. Mas eu me lembro que teve logo no começo da Efrata, meu coração ficou muito triste, muito triste. Mas uma coisa me reacendeu e me deu alegria. Filho, sempre vai ser assim. Pessoas que acreditam e pessoas que não acreditam numa mesma multidão. Nunca faça as coisas por aqueles que não acreditam. Faça mesmo debaixo de crítica por aqueles que acreditam no que faz. Porque sempre, se você olhar, meu filho, olha lá para o povo de Israel. No meio de um povo, teve gente que acreditava e entrou na terra. E no meio do mesmo povo, teve gente que morreu no deserto, dizendo que adorava o mesmo Deus. Eu falei, é verdade, né? Então nunca vou deixar de fazer uma coisa, por mais que tenha crítica, por mais que tenham no meio de nós pessoas que não acreditam no que está fazendo. E eu peço para você, por favor, se você não acredita, nem participe, irmão. Mas não critica quem participa, porque você está atraindo problema para a tua vida. Se você não acredita e não faz, é um direito seu. Se você não acredita, não faz, você não mexa com a vida dos outros. Por quê? Porque Deus vai pesar a mão sobre a tua vida. Por causa da sua incredulidade, você fica influenciando a credulidade de outras pessoas. Tome cuidado, porque isso é semear
contra. E a Bíblia nos diz, Jesus, ele disse o quê? Aquele que comigo não ajunta, e quem espalha é o quê? O diabo. É boca do diabo para espalhar a vida das pessoas. Se você não tem mais fé, meu irmão, não desiste não. Bate o seu joelho e peça a Deus para ele reacender a chama no teu coração. Mas se você tem fé, participe, se envolva, faça. Querido, espera só um momento, depois a gente te atende lá. Depois, se ele precisar de atenção, atende ele lá, tá bom? Ele levantou a mão, acho que ele queria falar alguma coisa. Mas você que acredita, faça. Você que não acredita, não faça. Mas não trate de qualquer jeito aquilo que Deus está colocando nas suas mãos, aquilo que nós estamos acreditando, aquilo que a intercessão está orando, aquilo que pessoas estão se consagrando pelo que acreditam. Amém? Então, depois no final eu vou passar para vocês como que vai ser o nosso projeto de vida para 2022. Dessa vez eu fui atrás de um material diferente para ajudar você a dividir o seu projeto de vida. Mas antes disso eu quero te dar algumas bases dentro da palavra de Deus para você edificar a tua vida em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Versículo de número 7 até o versículo de número 15. Vou ler do 6 em diante. Diz assim, 1 Coríntios 3, 6 em diante. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que faz e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei um fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ela. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Vamos parar por aqui para a gente não abrir mais sobre o santuário de Deus. A igreja de Corinto, para Paulo, foi uma igreja bastante trabalhosa. Porque toda igreja, aonde se exalta o homem, aonde pessoas são seguidores de homens, é uma igreja problemática. Se você tiver na igreja uma pessoa que segue o apóstolo, uma pessoa que segue o pastor, outro que segue a Jaiane, outro que segue o Júlio, outro que segue o Gesiel, e cada um tem o seu mestre, isso vai trazer um problema, porque a igreja jamais estará unida. A igreja de Cristo, ela é unida, porque ela só tem um cabeça. Amém? Apóstolo, mas existem pessoas que são discípulos do pastor Vitor, tem pessoas que são discípulos do apóstolo, outros são discípulos de fulano, discípulos de ciclano. Isso não significa que nós colocamos as pessoas como base da nossa fé.
Esse é o grande problema para muita gente. As pessoas estão tão ligadas a pessoas ao invés de estar ligadas a Cristo, que seguir pessoas é o ministério dela. Então, se uma pessoa está num canto, ela está atrás daquela pessoa. Se aquela pessoa está em outro canto, está lá atrás daquela pessoa. Se a pessoa cair, ela pode não cair junto, mas ela desiste. Por quê? Porque ela está baseada naquelas pessoas. Paulo, ele começa aqui no capítulo 3, dizendo dessa igreja e falando, existe um problema entre vocês aí. Vocês estão dizendo que uns são de Paulo, outros são de Apolo, outros são de Pedro, outros são de fulano, outros são de ciclano. Vocês estão seguindo homens e dizendo que vocês estão baseados em pessoas. Por acaso fui eu que morri por vocês? Por acaso fomos um de nós que subimos na cruz? Então Paulo está mostrando para nós aqui que uma igreja problemática, pessoas problemáticas, são aquelas que estão fundamentadas na sua fé em pessoas. Pessoas que seguem pessoas somente. Apóstolo, mas o senhor sempre fala de discipulado. Deixa eu falar uma coisa para você e deixar claro. Discipulado não é você seguir homens, é você seguir pessoas que seguem a Cristo. É diferente. Você olhar para uma pessoa e ela não segue a Cristo e você querer segui-la é porque você também não quer seguir a Cristo. Agora, quando você vê uma pessoa que segue a Cristo e é um referencial para você, e ela vai te ajudar na sua maturidade, a você amadurecer a cada dia mais no conhecimento, na palavra, você vai se tornar uma pessoa mais engajada, vai te ensinar valores da palavra de Deus, isso é discipulado. Mas essa mesma pessoa está olhando para Cristo. A igreja, ela é discípula. Diga assim comigo, a igreja, ela é discípula. O cristão, diga assim comigo bem forte, o cristão é discípulo. De quem? Quem é discípulo de Cristo? Dá um glória a Deus aí. Amém? Levanta a mão assim, diga, eu sou discípulo de Cristo. Será que somos discípulos de Cristo? Cristo desistiria da cruz? E por que você desiste das coisas dizendo que você é discípulo de Cristo? Você não está sendo discípulo de Cristo. Cristo, ele abriria a mão do que o Pai lhe entregou nas mãos? Por isso que Jesus disse que aquele que quer me seguir, tome a sua cruz, depois me siga. O que significa a cruz? Significa que você vai morrer numa cruz? Você vai ter que carregar uma doença nas costas? Não. Quem fez isso carregando sobre si as nossas enfermidades foi Jesus. Mas Jesus te deu uma responsabilidade e você, como cristão, decidiu ser o seguinte, eu vou ser bem prático para você. Antes você vivia no mundo pela sua própria vontade. Amém? Só você ler lá Efésios capítulo 2, Colossenses capítulo número 3. Vai lá e lê. Antes você vivia no mundo e fazia a sua vontade. Agora você se encontrou com Cristo. Você recalculou a sua rota, você estava vivendo em um destino, agora você mudou a sua rota, você se converteu, você estava indo num caminho, agora você vai para outro caminho, você e eu, nós estávamos indo para o caminho do inferno, aí nós recalculamos a rota pela palavra de Deus, que é a nossa bússola, nós vamos ao caminho do céu. Mas qual é o caminho que leva ao céu? Jesus, o único caminho e a vida. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse que ele é um caminho, ele disse que ele é o caminho. Diga assim, Jesus é o caminho. Ele não é um, ele é o caminho que te leva ao Pai. E ninguém vai ao Pai se não for por meio de Cristo. Então, quando ele está dizendo isso, ele está dizendo o seguinte, olha, segue essas pisadas aqui, mas quais são as pisadas? Que caminho é esse que eu devo seguir? Sermos cópias de Cristo, olharmos para Cristo e copiarmos Ele na nossa maneira de andar. Quando nós dizemos que somos cristãos e somos discípulos de Cristo, automaticamente nós estamos dizendo que nós vamos copiar as ações de Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ah, mas não tem mais, é o que a Bíblia diz. E aquele que não negar-se a si mesmo, não morrer para si mesmo, não serve para ser meu discípulo. Eu não estou falando de ser pastor, eu não estou falando de ser apóstolo, eu não estou falando de você participar do ministério de louvor, eu não estou falando de você tocar em algum instrumento, eu estou dizendo de você seguir a Cristo.
Essas coisas são consequências do nosso relacionamento com Deus. Mas por que a gente abre mão das coisas? Porque nós estamos ruins no nosso relacionamento com Deus, porque não é prioridade. Apóstolo, mas essa palavra é dura, quem poderá suportar? Aí Jesus diz o quê? Ao que o homem é impossível, a Deus é possível. É só o Espírito Santo tomar a tua vida, te fortalecer, arrancar todas as raízes de amargura, todas as suas tristezas, toda a sua carnalidade, e você vencer pelo Espírito Santo de Deus. Só existe essa maneira. Nós sempre lemos o Gálatas capítulo 5, versículo 19 em diante. Abre aí para nós, Márcio, para a gente ler junto. Gálatas capítulo 5, versículo de número 16. Abre aí, pessoal, lê tudo junto aqui para nós, por favor, Márcio. Quer vencer a carne? Aí diz a palavra. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Próximo. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Você quer vencer? Não é na carne que se vence a carne, é no espírito que se vence a carne. A carne é fraca? Sim ou não? Ela é forte. Por isso você precisa ser mais forte em espírito do que na carne. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, do que você está se alimentando? Talvez você pergunte assim, apóstolo, o que isso tem a ver com o que o senhor leu de 1 Coríntios capítulo 3? Tudo. Tudo, porque quando você faz o que essa igreja fazia aqui, você foge dos valores de Cristo. Aquele que coloca a sua esperança em homens, aquele que vive para si mesmo, vive para a carne, vive para satisfazer as suas vontades. E se você vive para satisfazer as suas vontades, é o alicerce que você está colocando na tua vida, e teu alicerce não é bom. Jesus Cristo nos ensinou em Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante, sobre duas construções. Diga assim comigo: sábios e tolos edificam. Nessa passagem que Jesus está falando sobre edificação, ele está falando sobre alicerce, ele não está falando sobre a construção que está acima dos alicerces. Ele está dizendo que o homem sensato é aquele que ouve a palavra e pratica. Este homem fez o quê? Ele edificou a sua casa sobre a rocha, ou seja, o alicerce dele é a rocha. Depois ele pode construir o que for, porque o alicerce dele está bem definido, é uma rocha. E Jesus, ele disse que uma pessoa sábia é aquela que ouve as palavras que ele diz. Sim ou não? Não. Sábio não é quem ouve. Preste atenção numa coisa. Não são quantos livros você leu que te traz conhecimento. É o quanto você absorveu daquilo que você leu. Eu conheço pessoas, e você também já conhece. Você talvez já ouviu na televisão pessoas dizendo: já li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e não mudou a minha vida. Você não leu a Bíblia? Não, eu li. O pastor Vitor estava pregando algo interessante que dá para abrir muito, né, pastor? Justamente isso. Informação não é conhecimento. Diga assim comigo: informação não é conhecimento. Só vira conhecimento a partir do momento que aquilo marca a tua vida e gera uma experiência em você. Talvez você conheça a Bíblia. Talvez você tenha informações sobre a Bíblia. Talvez você tenha informações sobre Cristo. Tem muita gente que nem na igreja vem, tem um monte de informações sobre Cristo, mas não tem a sua vida transformada. Qual o relacionamento que você tem com a palavra de Deus? Não é o quanto tempo você ora, mas qual a qualidade da sua oração, porque tem gente que parece que orar é bater cartão. Ó, eu falei que eu tinha que orar esse horário, aí faz aquela listinha, bateu, pronto, ó, cumpri, Deus, agora você tem que fazer. Eu fiz minha parte, agora o senhor tem que fazer a sua. Isso não é relacionamento.
Isso é coisa de patrão e empregado. E segundo diz a palavra de Deus, aquele que trabalha e recebe um salário, ele recebeu favor? Não. Ele recebeu o que lhe é direito. O que Paulo trabalha na carta de Romanos sobre isso, ele diz o quê? Que as pessoas que receberam, receberam pela graça, porque elas não tinham direito. Isso significa que quando você ora, quando você está na igreja, quando você estuda a palavra, quando você recebe alguma coisa de Deus, não é porque você fez a coisa certa e você é o melhor, é porque a graça de Deus alcançou a sua vida. Isso é relacionamento. Quem tem informação da Bíblia, não tem o conhecimento, não tem a vida impactada, não tem o coração impactado com aquilo que leu, por isso não vai fazer sentido nenhum. Então é muito fácil a gente falar assim, tá vendo? Por isso que eu vou na igreja, por isso que eu escuto a palavra, tá vendo? Eu estou edificando a minha casa. Não. Você só edifica a sua vida, você só edifica a sua casa quando você pratica aquilo que você ouviu. Você ouviu, você entendeu, e agora você coloca em prática. Diga assim, ouvi, entendi, pratiquei. É nesse ponto que é o grande problema da igreja. Eu não falo da Efrata, eu falo em geral. O problema não está no que ouve. Nós nunca tivemos um tempo de tanta produção de informação como nós temos hoje. Senta no Gogs. Gente, quem é da época de chave bíblica? Levanta a mão quem é da época de chave bíblica e estudava com chave bíblica. Estudava daí. É um livrinho que parece uma Bíblia que tinha chaves. A chave significava, você precisava graça. Aí você ia lá no tema graça, aparecia um monte de referências sobre graça. Eu sou dessa época, irmão. Hoje, eu uso da tecnologia. Eu abro na Bíblia online na hora dos meus estudos, irmão. Eu, cabeção do jeito que eu sou, não guardo todas as coisas, eu vou lá e jogo lá, tal ponto. Aí o livro vai ficando cada vez maior. Muita facilidade. Mas é interessante como as pessoas sabiam dos teores bíblicos antigamente. E hoje as pessoas, elas recitam versículos. Uma pessoa, essa semana eu encontrei com ela e ela disse assim, nossa, eu estava tão para baixo. Aí eu vi um fulano de tal dizendo umas palavras tão bonitas, aquilo me animou. Falei, legal. E ela tem um pastor assim, ele dizia umas coisas legais, coisas que tem a ver com a minha vida e tal. E tá assim. Poxa, é bem legal isso daí, né? Traz um pensamento positivo, anima o dia. Parece que pessoas estão se tornando mais esotéricas dizendo que acreditam em Jesus Cristo. Eu preciso sentir meu dia bem. Eu preciso sentir o fluir de uma energia. Que aí, quando a energia... Você sente energia fluir? Hoje eu não sentia a energia fluir. Mas você é esotérico, irmão. Daqui a pouco você está acreditando em duende e bruxa. Eu já tive uma chefa, que era a dona da empresa, assim, eu falava assim, puxa vida, eu vou arrumar uma encrenca com essa mulher aí, não vou não. Eu estava começando na minha caminhada cristã, e ela batia o pé dizendo para mim que ela viu um duende. E eu falei, querida, você não viu o duende? Eu vi um duende. Aí eu falei, meu Deus do céu, essa mulher está usando um negócio forte. Aí eu falei assim, você viu? Eu falei assim, Adilson, deixa eu te contar, te juro, é verdade. Eu estava no sofá da minha sala, de repente eu vi um negócio correndo. Eu falei, era rato. Ela falou, não era. Eu saí correndo atrás dele. Aí eu falei assim, e aí? De repente o negócio entrou atrás da geladeira e sumiu. E você viu? Não, mas era um duende. Isso aí, Jesus. Então você vai vendo que às vezes as pessoas fazem a mesma coisa com cristais. Querem fazer com Jesus. Tocar uma cruz e dizer, estou energizado. Orar, sair cheio de energia. É difícil para a gente, não é costumeiro. Nós ouvimos uma palavra como a de terça-feira e nós vemos que não tem muita gente assim como poderia ter. Onde nós olhamos para a palavra de Deus e ela nos trata de uma maneira que diz o seguinte, lá em Tiago capítulo 4, vai falar o que os pecadores devem fazer. Mudar
a sua alegria em pranto, o seu gozo em choro. Humilhai-vos diante de Deus, pecadores, e alimpai as vossas mãos diante dele. E aí fala, não, mas isso daí parece que é muito antagônico. O apóstolo, deixa eu estar falando, o que tem a ver com alicerce? Tem tudo a ver. Porque Paulo está dizendo que o alicerce do ministério dele é quem? Cristo. Mas é Jesus Cristo, Cristo o Redentor, o Filho de Deus, Cristo o Messias, o nosso Salvador, o Jesus, o Yeshua, aquele que é a salvação de Deus por nós. É desse que ele está falando. Ele não está falando de misticismo. Ele não está falando de sentir. Ele está falando de crer, de saber de uma verdade, de alicerce verdadeiro. Às vezes nós estamos usando material ruim. Estamos querendo colocar um alicerce ruim. E precisamos rever justamente isso. Porque Jesus, ele disse que o tolo também edificou. Só que ele não edificou sobre a palavra. Ele edificou sobre o que ele acha, que ele sente, ou seja, o experiencialismo. Eu não estou querendo julgar a sua experiência com Deus, não é isso que eu estou dizendo, não. Mas a tua experiência com Deus é tão verdadeira, que ela já está relatada na Bíblia. Para te dar firmeza. Quem já foi batizado no Espírito Santo? Quem já teve essa experiência? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Tem gente com dúvida. Mas isso é uma novidade? Pode ser uma novidade para você, mas estava onde? Nas Escrituras. O derramar do Espírito Santo sobre a vida das pessoas já estava nas Escrituras. Hoje você ficou sabendo, mas não somente teve uma informação, porque Deus não é Deus de informações, Deus é Deus de conhecimento, de relacionamento. Você vai ter uma experiência com a informação que você teve. Vamos aprender de terça-feira. Que se Deus se revelou é porque Ele quer ser encontrado. Amém? Quem quer encontrar Deus? Ele quer se revelar a cada dia para você. Mas nós vemos aqui então a importância de um alicerce. Alicerce não são paredes. Alicerce é a parte que não se vê da construção. Amém? Diga assim, alicerce é a parte que não se vê da construção. Eu estou lutando com a prefeitura de Guarulhos, e vai meu apelo, me ajude em oração, que eu já falei com pastores de lá, conhecidos, já falei com vereadores de lá, conhecidos, mas aquela árvore que está na porta da minha casa já está me incomodando faz tempo. Mas ninguém arranca aquela árvore. Eu sei que se eu arrancar, eu tomo multa. Né? Eu falo, meu Deus do céu, mas dá um trabalho. E um dos trabalhos que ela dá, além dela estar um pouquinho assim na frente do portão, é a raiz dela. Porque a raiz dela atrapalha o encanamento que vem do meu quintal. A água da chuva tem que passar debaixo e sai nela. E a raiz dela vai arrebentando tudo. E aí eu consegui fazer uma traquitana lá, levantei por cima da raiz. Mas eu já percebi essa semana que está de novo estourando a ponta da calçada. Vai me dar trabalho de novo, vou de novo na prefeitura, fazer oração, jejum, ficar de joelho lá para eles, ver se eles arrancam para mim. Mas o que tem a ver isso com o que a gente está falando? Porque a árvore, ela não cresce só para cima. Antes dela crescer, ela tem raízes. E essas raízes, olha, são enormes. Dá trabalho mexer com ela. E as raízes vão quebrando e vão crescendo e você não percebe. Assim também uma pessoa que tem alicerce. Você não vê o alicerce, mas você vê o resultado do alicerce na vida da pessoa. Amém? Diga assim, não vejo o alicerce, mas vejo o resultado de um bom alicerce. Amém? Quando você vai ver construções, você vê prédios sendo construídos, eles gastam muito no alicerce. Às vezes um murinho, hein, pastor? Pastor Vitor, um murinho simples, não é simples? Um muro?
Ué, mas e quando aquele muro está sustentando o quintal? Ó, irmão, não adianta só levantar a parede, não. Haja sacos de cimento, né, pastor? Por quê? Preciso fazer um bom alicerce, senão vem tudo a chão. Tudo vem para o chão. A mesma coisa na tua vida. Reflita hoje, até este ano de 2021, qual tem sido o alicerce dos teus sonhos, da tua vida ministerial, dos seus projetos de vida. Você está alicerçado sobre o quê? Talvez você não consegue ficar muito tempo de pé, porque você está com problema de alicerces. Amém? Paulo está dizendo para aquelas pessoas que ele, como sábio construtor, edificador, ele se certificou de algumas coisas. Porque ele mostrou aqui na palavra que não é o homem que dá o crescimento. Quem é que dá o crescimento? Deus. Diga assim, Deus é quem dá o crescimento. Seja na nossa vida particular, seja na igreja, em qualquer área da nossa vida. Sabe por que eu fico sempre firmado numa coisa e batendo o pé, até as pessoas entenderem? Porque é o que Deus colocou no meu coração. Se Deus sair desse lugar, se Deus sair da minha vida, perde todo sentido, eu perco o norte, eu não sei mais o que fazer, porque Ele é o meu tudo, Ele é o tudo da minha vida. Se Ele não tiver, esquece, nada dá certo, tudo perde sentido. Ele é o único ser no qual eu estou baseado. Se eu perder Ele na minha vida, eu não tenho mais nada. Apóstolo, mas o senhor tem filho, o senhor tem esposa, o senhor tem mãe, o senhor tem todo mundo aí. Eu acabei de dizer para vocês. Tudo isso, minha mãe eu amo. Mas eu não posso perdê-la para o Senhor a qualquer momento? Posso. Então não posso. A esposa pode me largar, pode Deus levar ela, pode se cansar da minha chatice, sei lá. Meus filhos crescem, vão viver a vida deles, e quando tiver tempo, vai ter tempo para mim. Sim ou não? É assim ou não é, gente? Eu sou o doido da história. Eu sou fora da caixinha. Eu tenho que ir para o psiquiatra, estou com um problema, ou é uma realidade de vida? É uma realidade de vida. Agora, se a única coisa que eu tenho é a palavra, se a única pessoa que eu tenho, porque ele é uma pessoa, a pessoa de Deus, como base, se me for tirado isso, castelo de areia. Se tudo isso que nós acreditamos é uma mentira, não há esperança para nada na vida, não há significado nenhum de existência. Vamos aprender mais sobre isso na terça-feira. Paulo está dizendo isso. Gente, não coloca alicerce nas pessoas dizendo que elas fazem. É Deus que dá o crescimento. E eu creio nisso. A Bíblia diz em Atos que quem dava o crescimento da igreja? Deus. Quem é que trazia as pessoas que iam sendo salvas? Deus. Era o Espírito Santo trabalhando. Então é através do Espírito Santo que nós vamos crescer como igreja, como ministério Efrata. É através do Espírito Santo levantando pessoas. E se você não depender do Espírito Santo, nem aqui você vai estar fazendo a obra. Porque a obra é dele. Nós somos canais de Deus e nada mais. Ele disse, nós somos cooperadores. Só cooperamos na obra de Deus. Mas é Deus quem dá o crescimento. Então diga assim comigo, primeira pessoa que tem que estar no meu projeto é Deus. Diga assim, segunda coisa que eu preciso avaliar é o meu alicerce. Cristo é o meu alicerce. Terceira coisa que agora Paulo vai nos ensinar aqui. O alicerce é extremamente importante. Fechado. Deus é extremamente importante nos nossos projetos. Fechado. Agora existem materiais que vão em cima do alicerce. Aí você escolhe o que você vai colocar. Porque é interessante que em lugares que tem bons alicerces, por exemplo,
Estados Unidos é um lugar que muitas pessoas constroem, fazem bons alicerces. Mas só que muitas das casas são feitas de quê? Madeira. Se vem um furacão, o que acontece? Vem tudo no chão. O alicerce mexe? Sim ou não? Não. Mas o que está em cima do alicerce, mexe. Isso é importante. Daí trabalhar com construção não é assim, daí? O alicerce é muito importante. Mas o material que você coloca em cima dele também é muito importante. E Paulo vai dizer aqui, ó. Olha o que ele disse. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto. E interessante, se a gente for trabalhar, que eu não quero trabalhar só lá do igreja. Mas não existe outro fundamento. O fundamento é Cristo. E quem foi que disse que o fundamento é Cristo? Essa é boa, né? Quem foi que disse que o fundamento é Cristo? Deus. Deus disse, Ele é o fundamento. Mas é interessante que no jogo de palavras, Jesus também afirmou para Pedro, sobre essas palavras que você disse. Quais foram as palavras de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a base da igreja cristã. Cristo. É sobre Ele que nós edificamos a nossa fé. Está dando para entender? Glória a Deus. Agora nós vamos ver aqui que ele vai dizer o seguinte, que Deus foi quem colocou Cristo como alicerce, não tem outro, é esse o alicerce que nós temos que ter. Mas ele diz no versículo 12, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, essas obras serão manifestas. E como que elas serão manifestas? Quando vier o fogo. Deixa eu dizer uma coisa para você. O tempo não dá. Para quem veio de terça-feira vai entender bem o que eu estou dizendo. Deus é amor? Sim ou não? Então diga assim, Deus é amor. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Deus é juízo? Sim ou não? Sim. Haverá um dia em que a obra minha e a sua obra vai passar no juízo de Deus, e ele é fogo revelador. O ouro, como que ele é refinado? No banho-maria. Você coloca ele um pouquinho assim no fogo do gás. É isso? Altas temperaturas. Porque em alta temperatura, você pega um bloco assim de ouro, uma bola desse tamanho de ouro, você coloca lá, para você que você está olhando é ouro. Quando você colocar ali para esquentar a alta temperatura, vai ficar só ouro puro. E aí talvez aquela pedra que você achava que era um ouro desse tamanho, vai ficar uma pedrinha bem pequenininha. Por quê? Aquilo ali é ouro puro. O ouro puro consegue prevalecer na hora do fogo. Ele está dizendo aqui sobre a nossa edificação. Se ele tem uma igreja atrapalhada, edificando sobre homens, ele está dizendo, não edifique sonhos sobre homens, não edifique sonho sobre pessoas, sobre nada dessa terra, tudo é fumaça. Edifique sobre Cristo. Garanta que Deus está lá. Mas cuidado com o que você está edificando, porque na hora da dificuldade não vai ser revelado somente alicerce, vai ser revelado a sua construção. E esse é o grande problema. Pergunte para a pessoa ao seu lado o que você está usando na sua construção. Talvez você já entendeu que Jesus Cristo é Salvador, Ele é a base, mas o que você está colocando não vai resistir. O alicerce que é Cristo não mexe, mas a tua vida espiritual será revelada como que pelo fogo. As dificuldades têm poder de revelar quem você é, o que é que você tem construído. Eu trabalhei em televisão, irmão. Tem coisas que falava assim para as pessoas, foi de última hora,
teve que improvisar, mas está bonito na câmera. Não senta. Porque se sentar naquilo ali, vai cair tudo. Já está avisado, é só cenográfico. Sim ou não? Você não pode usar aquilo. Você não pode sentar naquele trono que foi feito de isopor. Só madeira pregada. Já avisa antes. Teve vezes que eu fiz alguns cenários aqui, momento de adoração. Eu falei, gente, não senta não. Não se engane que isso não é um trono para você sentar não. Porque é só o tecido em volta. Só tem a estrutura. Você está levantando uma vida cenográfica. Uma vida cenográfica só vai ser de aparência para as pessoas ver. Cuidado com o que você está edificando. Quem também veio às terças-feiras, sabe que nós falamos sobre 5 colunas que poderíamos estar colocando na nossa construção espiritual. Sim ou não? Ah, posso nem vir e nem assistir pela internet, porque eu sei que não assiste, porque depois a gente vê quem entrou, né? Mas usamos a base das 5 solas. Viver somente pela fé. Somente a Ele a glória. Vamos ver, me ajuda aí, gente. Viver pela fé, somente a Ele a glória, somente Cristo, somente pelas Escrituras, somente pela graça. 5 colunas para você colocar na sua vida, na sua construção. Apóstolo, mas como que eu posso ter algum material? O senhor já me fez entender essa parte. O que eu posso colocar em cima desse alicerce? Paulo também nos ajuda, abre aí em Filipenses, para a gente finalizar, e para o caminho final. Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler versículo de número 8 em diante. Vamos ler o 8 inteiro pausadamente. Coloca aí para o pessoal tudo acompanhar comigo na mesma versão, Márcio. Olha lá, se você quer edificar a sua vida, você quer ver, a Bíblia te ajuda e me ajuda também. Ó. Vamos ler junto? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é está aqui o material que você pode colocar. Ó, pensa nisso, gente. Estou conseguindo estruturar para você uma construção? Primeiro, Deus é o engenheiro do negócio. Ele vai estar lá olhando e falar assim, eu vou aprovar ou não vou. E a primeira coisa que ele vai olhar vai ser o quê? O alicerce. Quem é o alicerce da nossa vida? Jesus. Agora nós precisamos de colunas para essa parede. Sugestionei para vocês, biblicamente, 5 colunas para você colocar na sua vida. Amém? Agora nós estamos sugestionando aqui para você, na sua construção, como é que você pode levantar as paredes, os cômodos. Que tipo de coisa você pode usar na sua construção? Não adianta você usar bloco torto, não adianta você colocar piso de má qualidade, não adianta nada você usar mais areia do que cimento, não adianta você querer economizar nos materiais. Use tigre. Use material bom, afinal de contas você vai morar nela. Amém? Aí ele diz o quê? Olha aqui. Finalmente, chegando a uma conclusão. Isso daqui é um alimento da alma. Tudo que é verdadeiro. Diga assim, verdadeiro. Primeira coisa que você tem que ver no que você está fazendo. Tem verdade ou é uma mentira? Sua espiritualidade, sua vida financeira, suas amizades, suas alianças, tudo na sua vida é uma verdade ou é uma mentira? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não precisa explicar muito, a Bíblia fala por si, né? Outra coisa, tudo que é respeitável, tudo que nós estamos colocando na nossa construção, tem respeito? Tem justiça? Ou seja, é justo isso que você está fazendo? É justo isso que você está construindo? Existe pureza? Por exemplo, só para você entender rapidamente,
Não tenho mais paciência, mas sei como funciona. A mesma areia que você coloca no concreto é a mesma areia que você usa para o reboque? Até as mulheres, eu vi as mulheres falando, não, conhece. O que tem que fazer com a areia do reboque? Peneirar para tirar as pedras. Por quê? Você vai fazer um bom acabamento. Ó, tá vendo? Vocês sabem, gente. Olha aqui, eu fico insistindo demais, vocês são tudo inteligentes. Olha, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. É assim que a gente constrói. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Essa construção que eu estou dizendo para você, ela não é de fora para dentro. Estou a fim de fazer uma construção e eu quero convidar vocês. É o seguinte, vamos lá comprar, porque hoje está o zóio da cara. Aquele negocinho que você senta todo dia, você que funciona regularmente, que você senta todo dia no trono lá, tá barato ou não tá? Gente, um barão, um vaso sanitário não tá caro? Tá caro. Você nem imagina aquilo que você senta todo dia. Aí você fala, meu Deus. Então, em vez da gente pegar, vamos fazer a construção? Você vê como a gente está fazendo errado. Talvez você vai, mas é bobeira que você está falando. É bobeira, mas você está fazendo isso. Você pegou esse vaso de R$1.000, comprou torneira bonita e começou a colocar, antes de colocar o piso, antes de colocar o teto, antes de levantar as paredes e antes de fazer a fundação. Você é inteligente? Fica assim, não seja burro, irmão. Você está fazendo errado. Aí depois que você colocou o vaso, colocou todas as coisinhas ali, aí você vem e coloca a laje. Aí depois de você colocar a laje, você coloca as paredes. E depois de você colocar as paredes, você consegue fazer o seu alicerce. É assim que se faz uma construção? Diga assim, é impossível dar certo esse negócio. Não vai dar, não vai dar. Você está começando de trás para frente. Você está começando as coisas erradas. Refaça a sua construção. É muito importante porque diz respeito à tua vida. Então não comece trabalhando exteriormente. Nossa, eu estou doido para fazer uma lipo. Se tiver dinheiro, faça, irmão. O problema é teu. Como que você está dentro? Apóstolo, olha, eu vou chegar aqui parecendo uma chinesa. Todo esticado. Nossa, ai. Vou completar você capaz de ser. Ai. Puxada aqui assim, irmão. Agora estou bonita. Como você está por dentro? Porque a sua aparência não transformará o seu interior. A sua beleza externa não transformará a tua vida interior. Você está doente e precisa rever os teus alicerces e a tua construção. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Em cima dessa palavra, eu não preciso abrir muito mais. Mas eu quero convidar você a pensar. Hoje, daqui a pouco nós vamos orar pelo projeto de vida. Mas antes de tudo, eu quero ceiar com você. Porque é muito importante. Irmão, para de religiosidade. Hoje é dia de ceia, eu não posso faltar. Não aparece mês inteiro, ano inteiro. Para. Hoje é dia de ceia, eu tenho que colocar terno e gravata. Que é costume, irmão. Como que você está dentro de você? Quais são suas bases espirituais? O que você está fazendo da tua vida? Você não terá outra para viver. Você só tem essa.
E você precisa, enquanto dá tempo, mudar a sua mente e edificar da maneira correta. Não, mas desse jeito dá certo, apóstolo. Então vai. Às vezes as pessoas, eu sei que é por causa das condições. Às vezes as pessoas constroem à beira de um córrego, constroem um barraco sem condição, aí ele cai. Qual é a primeira coisa que as pessoas perguntam? Por que Deus permitiu? Não é assim? Por que Deus permitiu aquilo? Espera aí. A construção estava no lugar correto? Não estava. Estava com o engenheiro autorizando lá? Não. Choveu, desbarrancou, tudo. Não deveria ter construído naquele lugar. Não deveria ter construído daquele jeito. Não adianta querer colocar a culpa em Deus. Você é o construtor da tua história. Foi isso que Paulo disse. Eu, como sábio edificador, eu, como sábio, coloquei Cristo como base e vou edificando com bons materiais a minha vida espiritual. Deixa eu te convidar a se colocar de pé neste momento, a você rever hoje, dia 5 de dezembro. Você não precisa esperar a primeira ceia de 2021. Hoje você pode começar a mudar a sua mente, a reconstruir dentro de você. Porque a chuva, os vendavais, o fogo vão revelar os teus alicerces, vai revelar que tipo de construção você tem feito. E hoje, como é Santa Ceia, é o momento de você e eu, nós nos arrependemos de revermos os nossos conceitos, de rever que tipo de construção nós estamos fazendo da nossa vida espiritual em todas as áreas. Você é inteligente, você já entendeu. Amém? Vamos orar neste momento. E eu quero pedir aos diáconos que vão servir a ceia para já virem aqui, porque nós vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Amém? Feche seus olhos neste momento. Pai Santo, Eterno Deus, eu ministrei a Tua palavra. Senhor, nos dá sabedoria, entendimento. O Senhor já tem ministrado ao meu coração também. E eu quero copiar as palavras de Paulo e as ações de Paulo que colocam Jesus como a base da construção, Senhor. Eu sei que a Tua palavra tem falado aos nossos corações. Nos permita alcançar corações sábios no decorrer dos nossos anos, para que, Senhor meu Deus, a nossa construção venha afetar gerações da nossa vida. Filhos espirituais, venham mudar a história do ambiente ao nosso redor, para que saibam que passou aqui alguém que é templo do Espírito Santo de Deus. Para que saibam que nessa terra pisou um santo de Deus, alguém que é a habitação do Altíssimo. Perdoa, Senhor meu Deus, os nossos pecados. Perdoa, Senhor meu Deus, quando nós estamos querendo construir o nosso ministério, mas nós não temos um ministério se ele não tiver sido dado das Tuas mãos, Senhor. Nós não somos os autores da fé, não somos os autores de milagres. Nós somos canais, pó, simples seres humanos que, como a flor que nasce e murcha, assim é a nossa história diante da eternidade, Senhor. E o que é que nós estamos fazendo da nossa vida? Estamos muitas vezes curtindo e vivendo a vida para este mundo e dizendo que acreditamos em Ti, Senhor. Estamos edificando casas nessa terra e não estamos edificando a nossa vida espiritual, Senhor. Ou quando pensamos que estamos edificando,
Estamos edificando sobre a areia o nosso castelo e pedindo que o Senhor abençoe. Senhor, nos dá sabedoria. Mostra para nós, Senhor meu Deus, aonde estão as brechas na parede, aonde nós precisamos reconstruir na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, é o que nós te pedimos. Amém.